Capítulo 1. O que é ergonomia? Ergonomia é a ciência de projetar a estação de trabalho para se adequar às capacidades e limitações do trabalhador. A ergonomia é um estudo científico que aborda a interação e a adaptação do trabalho ao homem, a fim de garantir o bem-estar e melhorar o seu desempenho geral. E, por isso, foi incluída nas regulamentações da prática laboral brasileira. O objetivo da ergonomia no escritório é projetar sua estação de trabalho para que se adapte a você e permita um ambiente de trabalho confortável para máxima produtividade e eficiência. Uma estação de trabalho ergonomicamente correta irá ajudar ao colaborador a evitar fadiga e desconforto, e quem não quer isso? Seguir as diretrizes definidas por lei irá ajudar a melhorar significativamente a estação de trabalho na empresa. O primeiro ponto importante a ressaltar aqui neste curso é que a norma regulamentadora 17 estabelece as diretrizes e os requisitos para adequação das condições de trabalho dos operadores de check-out de telemarketing em seus anexos, isto é, aplica-se às organizações que desenvolvam atividade comercial utilizando o sistema de autosserviço e check-out, como supermercados, hipermercados e comércio atacadista, e de teleatendimento telemarketing. Segundo ainda a NR 17. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. A NR 17, então, é uma regulamentação específica das condições de trabalho. Além disso, os dispositivos desta regulamentação abordam características de prevenção a doenças na tentativa de garantir qualidade de vida no trabalho, saúde, bem-estar, e especialmente segurança. Em linhas gerais, a maioria das NRS são aplicáveis para toda a atividade laboral. O desempenho em condições inadequadas pode gerar uma série de doenças, dentre elas estão as doenças lombares, como problemas com a postura, dorsalgia, hérnia de disco, força excessiva na coluna e maior desgaste das vértebras, discos e articulações, etc. A ergonomia não trabalha apenas com aspectos físicos do trabalhador, mas também emocionais. Funciona como uma tríade: conforto, segurança e eficiência. Não apenas a NR 17, mas todas as normas regulamentadoras são atualizadas quase que anualmente. Segundo informações do site da Secretaria do Trabalho, houveram atualizações em 2020, e hoje são contabilizadas 37 NR. A última atualização da NR 17 foi realizada em 2018, através da Portaria número 876, em 24 de outubro de 2018, que atualizou o texto de um item e revogou os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5. A alteração do texto do item 17.5.3.3 da NR 17 passa a vigorar da seguinte forma: os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os estabelecidos na norma de higiene ocupacional número 11, e 11, da Fundacentro Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes de trabalho internos. A ergonomia, no entanto, pode ser aplicada em todo e qualquer local de trabalho. Os aspectos gerais da NR 17 são: levantamento e transporte individuais de carga materiais, mobílias e equipamentos dos postos de trabalho, condições ambientais de trabalho, iluminação, ruídos, etc. Organização do trabalho, trabalho dos operadores de check-out, trabalho em teleatendimento telemarketing. O entendimento do atual Ministério do Trabalho para a questão da ergonomia se vale dos altos índices de doenças ocupacionais e compreende que o cuidado e manutenção da saúde do trabalhador pode ajudar as empresas a manter a qualidade de vida e reduzir os afastamentos por doenças. Capítulo 2. Regras da NR 17. Algumas das regras da NR 17 são bem específicas em termos técnicos, outras lidam com problemas gerais. Veja o que a norma determina a seguir. 1. Levantamento e transporte individuais de carga materiais. A primeira regra estabelecida pela NR 17 aborda as condições individuais para o levantamento e transporte individual de carga. Para exemplificar essa questão, pense em uma empresa com um almoxarifado. Certamente o departamento possui colaboradores que são responsáveis pelo transporte de cargas pela empresa. Ou até mesmo um colaborador responsável por manusear pacotes de materiais impressos como contratos, etc.
É estabelecido que as empresas são responsáveis por averiguar e tratar das questões ergonômicas, compreender o profissional que executa essa atividade, e fornecer equipamentos de transporte para diminuir os impactos na saúde do colaborador. Essa regra possui uma preocupação especial com jovens de 14 a 18 anos, e mulheres. 17.2.1.2 Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 17.2.1.3 Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior de 14 anos. 17.2.2 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 17.2.3 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. 17.2.4 Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser usados meios técnicos apropriados. 17.2.5 Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança. 2. Mobílias e equipamentos dos postos de trabalho. A importância da ergonomia nas empresas, da assessoria executiva. Essa segunda norma trata das mobílias adequadas para que o colaborador possa então usufruir de um ambiente de trabalho que garanta a sua integridade física. Especialmente para profissionais de escritório, assistentes ou atendimento telefônico, existem algumas regras a serem seguidas. A partir do dispositivo 17.3.1, que aborda a necessidade do planejamento ou adaptação do posto de trabalho para profissionais que executam suas atividades na posição sentada, a norma estabelece que as bancadas, mesas ou escrivaninhas devem proporcionar. Item Condições para a postura. Item Boa visualização. Item Altura e características compatíveis com a atividade. Item Distância mínima entre a visão e o foco da atividade do colaborador, preservando assim a visão, o pescoço e a coluna, e a altura do assento compatível. Item Área de trabalho com fácil alcance para o colaborador. Item Móveis em dimensões adequadas que possibilitem movimentação. Item Pedais ou suporte para os pés a fim de manter o colaborador com postura e ângulo adequados em função da postura lombar. Item Assento com altura ajustável, bordas arredondadas e encosto adaptável à região lombar. 3. Condições ambientais de trabalho, iluminação, ruídos, etc. A norma prevê que as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 17.5.1 Isso significa que são recomendadas medidas de conforto, especialmente para atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros. 1. Os níveis de ruídos precisam ser de acordo com o estabelecido na NBR 10.152. O aceitável para atividades não relacionadas a esta outra norma é de até 65 dB e a curva de avaliação de ruído de valor não superior a 60 dB. 2. A temperatura deve estar entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius com umidade relativa do ar não inferior a 40%. 3. A iluminação deve ser adequada, uniformemente distribuída e difusa. 4. Organização do trabalho. Já a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Para a efetivação da NR17, o trabalho precisa levar em consideração no mínimo 1. As normas de produção. 2. O modo operatório. 3. A exigência de tempo. 4. A determinação do conteúdo de tempo. 5. O ritmo de trabalho. 6. O conteúdo das tarefas. E ainda prevê que as empresas devem realizar análise ergonômica das atividades que exijam sobrecarga muscular do pescoço, ombro, dorso, membros superiores ou inferiores. Outro ponto necessário observar é que todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho, KPI,
deve considerar a repercussão da saúde dos trabalhadores, e que isso deve ter efeitos remuneratórios. A seguir, confira outras regras desta resolução. 1. Devem ser incluídas as pausas e horários para descanso. 2. Funções de digitação não devem exceder 8.000 toques por hora trabalhada. 3. Tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder 5 horas, e o restante da jornada de trabalho pode ser executado em outra função ou atividade, segundo a 468 da CLT. 4. Nas atividades de entrada de dados deve haver pausas de no mínimo 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados e isso não reduz a jornada normal de trabalho. 5. Quanto ao retorno do trabalho após afastamento superior a 15 dias, a empresa deve voltar à produção do colaborador em questão de maneira gradativa. Capítulo 3. Dicas de ergonomia no escritório. A ergonomia às vezes é negligenciada quando se pensa em riscos potenciais que existem no local de trabalho. Isso ocorre porque lesões causadas por ergonomia deficiente não são tão óbvias quanto lesões causadas por quedas de altura ou produtos químicos perigosos. No entanto, as lesões ergonômicas podem ser igualmente prejudiciais se os perigos que as causam não forem controlados. Segue, a seguir, 10 dicas de ergonomia de escritório para ajudar a evitar a fadiga. 1. Certifique-se de que o peso de seus braços esteja sempre apoiado. Se seus braços não estiverem apoiados, os músculos do pescoço e dos ombros estarão chorando até o final do dia. 2. Observe a posição da cabeça e tente manter o peso da cabeça diretamente acima da base de apoio, pescoço. Não estique a cabeça e o pescoço para frente. 3. A postura curvada coloca mais pressão nos discos e vértebras das costas. Use o apoio lombar da sua cadeira e evite sentar-se de uma forma que coloque o peso do corpo mais em uma do que na outra. Mova sua cadeira o mais próximo possível do seu trabalho para evitar inclinar-se e alcançar. Certifique-se de deslizar sua cadeira toda vez que se sentar. 4. O monitor deve ser colocado diretamente à sua frente, com a parte superior não superior ao nível dos olhos. O teclado deve estar diretamente na frente do monitor para que você não precise virar a cabeça e o pescoço com frequência. 5. Falar ao telefone com o fone preso entre o pescoço e a orelha é uma prática muito ruim. Não faça isso. 6. O teclado e o mouse devem estar próximos o suficiente para evitar o alcance excessivo que sobrecarrega os ombros e os braços. 7. Evite o cansaço visual certificando-se de que o monitor não está muito próximo, deve estar a pelo menos um braço de distância. 8. Tome medidas para controlar o brilho da tela e certifique-se de que o monitor não seja colocado na frente de uma janela ou um fundo claro. 9. Você pode descansar os olhos periodicamente por vários segundos olhando para objetos à distância para dar um descanso aos seus olhos. 10. Os pés não devem ficar pendurados quando você estiver sentado. Se seus pés não alcançarem confortavelmente o chão ou houver pressão na parte de trás das pernas, use um apoio para os pés ou abaixe o teclado e a cadeira. E uma última dica: faça alongamentos periodicamente. Isso é super importante. Capítulo 4. Importância da ergonomia. Em geral, as normas regulamentadoras exigem uma análise dos riscos e das possibilidades para a prevenção de moléstias aos colaboradores. Porém, é necessário que as organizações investiguem as condições de trabalho e se adequem às normas estabelecidas. Um dos fatores mais importantes se trata da fiscalização. Ela ocorre com maior frequência em empresas que possuem risco maior à saúde, segurança e vida, porém, está presente também em escritórios e centros de telemarketing. As empresas precisam estar atentas às regras para evitar problemas trabalhistas. Para isso, é essencial se atentar às mudanças das normas regulamentadoras em geral. As atualizações mais recentes foram as NRS 1, 7, 9 e 18 que tiveram novos textos publicados no início de 2020. Mas, independente disso, sugerimos sempre que você olhe se houve alguma nova atualização recente em sites oficiais do governo. A primeira alteração está no campo das disposições gerais, a NR1, que agora trata sobre os riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes, e agora também aborda os ergonômicos, sejam eles ambientais ou ocupacionais. As empresas devem apresentar no início deste ano de 2021 um PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos,
que requer também o gerenciamento de riscos ocupacionais. Além das normas nacionais, a NR1 também prevê adequação às normas internacionais como o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, ISO 45001. Ou seja, é necessário apresentar 2 documentos de saúde ocupacional que trata sobre o inventário dos riscos à saúde, GRO, como também um plano de ação, PGR. Essa regra apresenta exceção aos microempreendedores individuais e pequenas empresas, desde que a atividade laboral não ofereça exposição ao risco de agentes químicos, biológicos ou físicos. Entretanto, mesmo que o documento não seja obrigatório para empresas que se caracterizam com risco baixo, a empresa pode adotar um inventário de riscos ergonômicos. Além disso, também vale criar um planejamento que busque evitar possíveis problemas de saúde de seus colaboradores, pois isso trará diversos benefícios. Capítulo 5. Benefícios da ergonomia. Redução de afastamento e doença de trabalho. A redução do afastamento por doença de trabalho é o impacto mais sentido pelas empresas. Embora o ano de 2020 tenha sido um desafio para a humanidade, dados revelam a necessidade do cuidado tanto físico, como mental e emocional de seus colaboradores. A pandemia de Covid-19 impactou negativamente o trabalho. Um dos motivos é que as empresas falharam nos cuidados à saúde, bem-estar e segurança de seus colaboradores durante a pandemia e a reestruturação do trabalho em home office. Além disso, os impactos sanitários da pandemia causaram problemas mundiais quanto à falta de convívio social, e por consequência, aumento de notificação de casos de doenças mentais. Apenas em 2020, o Seguro Social registrou aumento de 26% na concessão do auxílio-doença e aposentadorias por invalidez devido a transtornos mentais e comportamentais, considerando o período anual de 2019. Foram registrados 576,6 mil afastamentos. Somente depressão e ansiedade registraram 285,2 mil em 2020, um aumento de 33,7%. Outro dado importante de se observar é em relação a lesões por esforços repetitivo, ler, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DOT. De acordo com dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, quase 40 mil trabalhadores foram afastados do trabalho devido à perda de funcionalidade e dificuldade de movimentos, em 2019. As empresas devem oferecer ferramentas adequadas para o trabalho, seja na empresa, como também no home office. O aparato à saúde não se tornou dispensável, e o ambiente de trabalho, mesmo que seja na casa da pessoa, ainda é de responsabilidade da empresa criar ações e estratégias para evitar doenças futuras. Conformidade com a lei. Estar de acordo com os parâmetros previstos pela NR17 não é apenas evitar processos trabalhistas ou ressarcimentos. O impacto econômico pode ser grande, mas o impacto social, emocional e físico pode apresentar consequências graves aos profissionais. Não é à toa que existem as normas regulamentadoras. Elas amparam as empresas em caso de denúncias injustas, como protegem o colaborador da exposição a ambientes inadequados de trabalho. Somente em 2019, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, registrou 225 ações das despesas previdenciárias com os acidentes de trabalho ocorridos por dolo ou culpa do empregador devido ao descumprimento legal. O ressarcimento totalizado era de quase R$ 95 mil. Qualidade de vida no trabalho e produtividade. A dificuldade de desempenhar o trabalho por falta de ferramentas apropriadas ou recursos adequados à qualidade de vida do colaborador são de competência ergonômica. Os profissionais precisam ter bons equipamentos, tanto para desempenho da função, quanto equipamentos de proteção ideais para suas funções. A qualidade de vida do profissional compete ao ambiente em geral, ao tipo de atividade que ele executa e, sobretudo, à preservação de sua saúde. Empresas, gestores e o departamento de RH devem se atentar aos profissionais que apresentam baixo rendimento, absenteísmo ou problemas de comportamento. É necessário identificar a causa e agir. Por vezes, o problema é ergonômico, isto é, se trata da falta de qualidade no ambiente, ferramentas ou móveis disponíveis para o desempenho da função. Um bom trabalho de ergonomia promove colaboradores felizes e produtivos. Jornada de trabalho. As pequenas pausas, interjornadas e a quantidade de horas também impactam a ergonomia do ambiente de trabalho.
Vale lembrar que o estudo não se trata apenas de questões de esforço físico, mas também mental, emocional e psicológico. As empresas que oferecem uma jornada de trabalho adequada aos colaboradores possuem benefícios econômicos e aumento na qualidade da atividade dos profissionais. Redução do absenteísmo. O índice de absenteísmo é utilizado para medir a ausência do colaborador. Um dos fatores está na baixa qualidade de vida e más condições de trabalho. As NRS podem garantir ao trabalhador que a empresa é obrigada a oferecer um ambiente de trabalho que favoreça seu bem-estar. O cumprimento das exigências determinadas por lei reflete positivamente na permanência e presença dos colaboradores no trabalho. Capítulo 6. Importância do RH na ergonomia. No ambiente empresarial, a empresa deve comunicar a todos os colaboradores quais são as regras estabelecidas pela NR17 e instalar murais ou cartilhas que sejam de fácil visualização quais são as medidas que o próprio colaborador pode se atentar para garantir a sua saúde no ambiente de trabalho. Além disso, as equipes de RH, ou de gestão de pessoas, e segurança do trabalho devem sempre fiscalizar e tomar medidas preventivas para evitar acidentes. Instalar placas, avisos ou anúncios via e-mail, por exemplo, são formas de informar a necessidade de atenção dos profissionais. Já no ambiente do teletrabalho ou home office, as empresas devem promover a saúde dos colaboradores. Uma atenção especial vai para a estrutura do ambiente de trabalho do colaborador, isto é, as dimensões da mesa, distância entre a tela e o colaborador, postura, altura e regulagem da cadeira, espaço para movimentação e execução de atividades para além do computador, etc. As empresas podem oferecer uma cartilha com todas as resoluções previstas na NR17, bem como os cuidados à saúde física e mental. Outra dica é entregar um manual de prevenção às doenças laborais, acidentes domésticos, e até mesmo sobre o Covid-19. Capítulo 7. Considerações finais. Todos sabemos que ficar sentado na mesma posição por longos períodos de tempo diariamente pode ter efeitos prejudiciais à nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos. Pode não parecer, mas todas aquelas horas passadas no computador estão atrofiando lentamente os principais músculos do seu corpo e acelerando o processo de envelhecimento. Como um homem sábio disse uma vez, de que serve todo o dinheiro do mundo se você não estiver por perto para aproveitá-lo? A ergonomia, então, é fundamental para o desenvolvimento e aplicação de técnicas, com o objetivo de transformar o trabalho e adaptá-lo às características e variabilidade do homem e do processo produtivo, possibilitando maneiras eficientes e seguras de execução das tarefas, sem comprometer a saúde e o bem-estar do trabalhador. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de NR17. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!